Pai, estamos diante da Tua Palavra e pedimos ao Senhor que Tu fales ao nosso coração, ministre as nossas necessidades. Ó Deus, me guie na aplicação de cada uma dessas verdades ao coração. Que os Teus servos saiam daqui com o coração encorajado, fortalecido por causa da Tua Palavra. É o que nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. A pedagogia do sofrimento. Quando a gente para um pouco para pensar no sofrimento, e o sofrimento dentro dessa perspectiva pedagógica parece soar um pouco estranho. Soa um pouco estranho aos nossos ouvidos. Primeiro porque tudo aquilo que nos gera desconforto, tudo aquilo que gera na gente dor, sofrimento, nós temos uma tendência muito natural de evitar. Isso é da gente. A gente evita tudo aquilo que gera dor. No entanto, por toda a Bíblia, nós vamos aprender que Deus, na sua soberania, Deus, na sua sabedoria, Ele escolhe o expediente do sofrimento para ensinar coisas preciosas que nós certamente não aprenderíamos se nós não passássemos por sofrimentos. Essa é a grande questão do cristianismo. Nós podemos enfrentar sofrimentos. Nós encaramos os problemas. E encaramos os problemas numa perspectiva totalmente diferente. Deus nos ensina e nós aprendemos. Um dos grandes desafios que nós temos quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos dificuldades, é conseguir o time, conseguir o tempo para a compreensão daquilo que Deus ele quer nos ensinar. Esse é o grande desafio. Às vezes a gente pergunta a Deus o porquê estamos passando pelo que estamos passando, por que estamos enfrentando aquela dificuldade, por que temos que enfrentar aquela enfermidade, por que temos que enfrentar crises conjugais, por que temos que passar por problemas financeiros, por que encaramos problemas de ordem emocional, por que nós encaramos lutas espirituais. Às vezes a gente questiona a Deus o porquê. Por que por mim? Por que não outra pessoa? Dificilmente a gente vai fazer a pergunta: Senhor, o que eu tenho a aprender com isso? Dificilmente a gente vai fazer a pergunta a Deus: Senhor, o que o Senhor tem como intenção me ensinar com essa dificuldade e essa luta? Sim, sou eu que estou enfrentando a luta, sim, sou eu que estou enfrentando o sofrimento, mas o Senhor quer me ensinar o que com essa dificuldade? Poucos de nós teremos a coragem de fazer uma oração nessa direção. Por quê? Porque o que vem pela frente é desconhecido. Na verdade, nem sempre Deus ele vai responder as perguntas que nós fazemos. Nós temos esses exemplos na Bíblia. A gente viu exemplo na Bíblia de Abacuque. Abacuque fez várias perguntas a Deus, vários porquês nós encontramos no livro do profeta Abacuque, e Deus não respondeu quase nenhuma das perguntas do profeta Abacuque. Nós vemos perguntas feitas por Jó e Deus não responde a nenhuma das perguntas de Jó. Pelo contrário, Deus faz uma série de perguntas a Jó, e na medida que Deus faz uma série de perguntas a Jó, Jó vai compreendendo quem é Deus e vai compreendendo a pedagogia de Deus no sofrimento que ele está passando. Então, o sofrimento, ele é pedagógico. Se você está enfrentando qualquer tipo de luta, seja ele de qualquer ordem na sua vida, que lhe traga qualquer tipo de desconforto, entenda uma coisa: Deus ele tem como intenção de ensinar alguma coisa sobre ele, alguma coisa sobre você, algo que você ainda não compreendeu do Evangelho. Ele quer que você entenda, e ele vai usar o expediente do sofrimento. E se não for esse expediente do sofrimento, você certamente não vai ter uma compreensão tão clara. Jó conheceu Deus no íntimo por causa do sofrimento. É por isso que ele vai dizer: olha, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vejo, eu experimento o
por isso. Eu entendo o propósito de Deus na minha vida. O Salmo 5, irmãos, é uma grande expressão de que o sofrimento é pedagógico. Deus tem intenção de nos ensinar. Porque o Salmo 5, ele surge de uma atmosfera de fortes conflitos e a dificuldade de opressão vivida pelo salmista Davi. Está no fundo do poço, ele está encarando um problema familiar muito sério, e isso levou Davi a experimentar pressões muito grandes de ordem emocional, psicológica. Então ele está vivenciando isso. A atmosfera do que nós encontramos no Salmo 5 está dentro desse contexto. Esse Salmo de Davi, ele nos ensina que o sofrimento tem o poder de expor aquilo que está no íntimo do nosso coração. Geralmente é no sofrimento que nós conseguimos realizar ou fazer as orações mais sinceras, as orações que vêm do fundo do nosso coração. São nos sofrimentos que nós conseguimos rasgar a nossa alma e trazer o que está no íntimo, lá no fundo do nosso coração, e expor diante de Deus. Não porque Deus não conheça, porque Ele nos conhece, mas essa exposição do que está no nosso íntimo é extremamente importante para nós, porque à medida que a gente se ouve, a gente conhece quem somos e a gente conhece quem é Deus. No caso de Davi, o sofrimento aqui que é exposto, o sofrimento faz com que Davi exponha o quanto ele dependia de Deus. Quando a gente lê todo o Salmo 5, nós vemos uma total dependência de Davi para Deus. E o que nos leva a entender que Davi vivia na total dependência de Deus? A vida de oração de Davi. O Salmo é uma oração de Davi. O Salmo é uma expressão de declarações profundas que Davi tem. Orar, queridos, é depender de Deus. Orar é reconhecer as nossas limitações. Orar é, ao mesmo tempo, a gente encarar as nossas fragilidades e a soberania de Deus. Porque no mesmo passo que nós enfrentamos as lutas, encaramos as limitações que nós temos, porque nós vamos nos deparar com situações que para nós é impossível uma resolução, ao mesmo tempo a gente também se depara com a realidade de quem é o Deus que a gente serve. Então orar é isso, é reconhecer o poder soberano de Deus e reconhecer as nossas limitações. Quando eu oro, eu estou declarando não só com minha fala, não só com minhas palavras, mas eu estou declarando também com minha atitude que eu dependo de Deus e sirvo a Deus que tem um domínio sobre todas as coisas. Orar é reconhecer que em determinadas situações da vida, na qual nós somos expostos, nada nós podemos fazer, porque existirão momentos que nós saberemos o que fazer. Enfrentaremos lutas que a gente sabe qual é a saída. Encararemos dificuldades que a gente sabe qual é a solução. Enfrentaremos situações que a gente sabe o que fazer. E não espere que Deus faça alguma coisa por você. É você que tem que fazer. Não espere que Deus ele intervenha se é algo que você pode fazer. É só a gente lembrar do encontro de Jesus com Marta e Maria, Lázaro na sepultura, 4 dias no túmulo. Jesus, quando pergunta onde estava Lázaro, elas dizem: Senhor, vem ver. Jesus, ali naquela sepultura, disse: removam a pedra. Jesus tinha um poder para dar ordem e a pedra se desfazer, ser removida. Mas Jesus manda que os homens removam, porque há coisas que a gente sabe fazer e não cabe a Deus intervir pela gente. Mas existirão momentos na nossa vida que a gente não saberá o que fazer. A gente vai enfrentar situações que a gente não sabe
você esteja enfrentando algum tipo de situação na sua vida que você não sabe o que fazer. Talvez eu esteja diante de algumas pessoas aqui essa noite que não sabem que direção tomar. Está enfrentando lutas, está no processo, ainda é dolorido, ainda aquilo que Deus tem como intenção revelar seu coração não foi totalmente exposto a você, e você não tem uma direção para tomar. Talvez você esteja enfrentando situações assim. Mas quando nós enfrentamos situações que a gente não tem, ou não sabemos o que fazer, que não está diante dos nossos olhos um horizonte que nos traga uma animação e uma tranquilidade frente aos problemas, nós precisamos ter a certeza de que estamos também diante de Deus, que tudo pode fazer. Nunca se esqueça disso. Ainda que sejamos incapazes de saber como resolver um problema, ou conjugal, ou familiar, ou de saúde, nós estamos diante de um Deus que tudo pode fazer. Jesus, quando ora ao Pai, e ora antecedendo a sua agonia da cruz, Jesus vai dizer: Abba, Pai, ó Pai querido, eu sei que tudo é possível para ti. Porque Deus é o Deus do impossível. Então, ainda que a gente não saiba o que fazer, Deus sabe o que fazer. E a grande esperança que anima o nosso solução buscando a presença de Deus. Mas é seu filho que está em seu encalço, é seu filho que quer a sua cabeça, é seu filho que quer bater. Então, essa confrontação não era fácil para Davi. Então, antes de enfrentar o próprio filho, Davi enfrenta uma guerra interna, uma guerra pessoal. Há uma batalha na sua mente, há uma batalha no seu emocional, há uma batalha no seu psicológico, há uma batalha espiritual que Davi precisa enfrentar. E ele não sabe como fazer, ele não sabe o que fazer, mas ele recorre a Deus. E ele se coloca diante de Deus, pedindo a direção de Deus para a resolução sábia diante daquele conflito, que aos olhos humanos é um conflito difícil. A dinâmica dos Salmos 3, 4, 5, 6 é uma dinâmica muito interessante, porque você vai ver, por exemplo, no Salmo 3, a oração de Davi é feita pela manhã. Quando você vai para o Salmo 4, você vê a oração que Davi faz durante o período da noite. Você vê para o Salmo 5, você vê Davi fazendo a sua oração novamente pela manhã. Você
é que o sofrimento é a maneira pedagógica de Deus forjar o caráter dos justos na oração. Essa é a mensagem do Salmo. O sofrimento é a maneira pedagógica de Deus forjar o caráter dos justos na oração. Alguém já disse que o sofrimento é a melhor escola de oração, porque o sofrimento que nos ensina a orar dele. Orar de maneira correta, orar com o coração aberto, orar sem máscara, orar sem coreografia, orar com o coração totalmente aberto e disponível para Deus. Como o salmista Davi, nós devemos entender que o dia deve começar e terminar com o coração. Como você começou o seu dia? Como você pretende terminar o seu dia? Seu dia começou com oração? Você diante de Deus? E como você pretende terminar o seu dia? Qual é o teu hábito? Seus dias começam como? Começam orando e terminam orando? Como são os seus dias diante de Deus? Nós, durante todo o dia, irmãos, nós devemos orar sem cessar. E aqui vem uma explicação sobre o que é orar sem cessar. Porque quando a gente pensa em oração, a gente sempre pensa em oração, a gente entrando no quarto, fechando a porta, rolando os joelhos e orando. Isso também é orar. Mas o orar sem cessar, eu estar com a minha mente ligada a Deus durante todo o dia. Depois de sair do meu quarto, depois de abrir a porta e começar o meu dia, eu devo continuar com a minha mente ligada ao trono da graça de Deus. Enquanto eu faço as minhas atividades do dia, eu estou apresentando as minhas lutas e dificuldades ao Senhor. Enquanto eu trabalho, eu estou com a minha mente ligada a Deus. Enquanto eu faço as tarefas do dia a dia de casa, eu estou com a minha mente ligada a Deus. Enquanto eu estou no trânsito, dirigindo, eu estou com a minha mente ligada a Deus. Isso é orar sem cessar. Estar com a mente conectada a Deus. Então a gente precisa começar a orando e perseverar durante todo o dia, orando a Deus e percebendo a Deus. Esse salmo, irmãos, nos ensina 3 lições sobre a pedagogia do sofrimento. Que lições são essas? O versículo 1 e 3 nos ensina que o sofrimento ele nos ensina a clamar ao Senhor com grande confiança. Essa é a primeira lição que o salmo nos traz. O sofrimento nos ensina a clamar ao Senhor com confiança. O versículo 4 ao 10, o salmo nos mostra que o sofrimento nos ensina a termos um entendimento claro da situação que nós estamos vivenciando. E os versículos 11 e 12, o sofrimento nos ensina a entoar com alegria cânticos de louvores a Deus. Então nós temos um clamor confiante, nós temos uma compreensão da situação que enfrentamos, e nós temos um cântico de louvor a Deus alegre diante do Senhor. O sofrimento, portanto, ele é pedagógico. E ele é pedagógico porque, primeiro, porque nos ensina a clamar ao Senhor com grande confiança. Preste atenção, porque nós encontramos nos 3 primeiros versículos do Salmo. Dá ouvido, Senhor, as minhas palavras e acorde o meu gemido. Vou ler uma outra versão que eu tenho aqui, verso 2. Atenda a voz do meu clamor, meu rei e meu Deus, ouça o meu pedido de socorro. Bem cedinho, clamo ao Senhor. De manhã eu faço a minha oração, vivo esperando a sua resposta. Queridos, o clamor de Davi aqui a Deus é um clamor confiante. Preste atenção como ele começa a sua oração. Ele diz: Senhor, ouça as minhas palavras, dá ouvido às minhas palavras, e seja atento ao que eu estou colocando diante de ti. Ele também diz: Senhor, escuta. Olha para o coração de Davi: Senhor, escuta a oração que eu faço em silêncio e gemindo. Atenda a voz do meu clamor, ó Rei meu, Deus meu, ouça o meu grito de socorro. Há uma outra versão que traz isso. De manhã ou bem cedinho eu clamo ao Senhor, de manhã faço a minha oração
minha oração. Então, o clamor confiante a Deus vai nos ensinar aqui, irmãos, verdades preciosas sobre a oração. Davi vai nos ensinar coisas preciosas sobre a oração. Aqui, primeiramente, nesse salmo, na oração confiante de Davi, nós aprendemos a primeira verdade, de que a oração é uma necessidade urgente na vida crente. Olha o que nós procuramos no verso 1 e 2: dá ouvidos, acode, ouça as minhas palavras, acode o meu gemido, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que eu imploro. Aqui há um grito de socorro. Na oração, Davi está mostrando que a oração é uma necessidade urgente na nossa vida. Queridos, nós precisamos encarar a nossa vida de oração como uma necessidade urgente. Ela é urgente porque nós não podemos enfrentar as lutas do nosso dia a dia sem auxílio do Senhor. Ela é uma necessidade porque nós não podemos viver sem a boa mão de Deus nos sustentando. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é encarar a oração como sendo uma necessidade urgente. Nós não oramos por orar. Nós não oramos porque temos uma outra coisa para fazer. Nós oramos porque é uma necessidade. É uma necessidade da igreja, é uma necessidade dos tempos. E é uma necessidade urgente. Precisamos da ação, precisamos da intervenção de Deus sobre nossas vidas. A segunda verdade é que a oração ela é prioridade na vida do crente. Olha o que nós procuramos no verso de número 3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Bem cedinho eu clamo ao Senhor. O que é que Davi está ensinando? Que a oração deve ser prioridade. O que é prioridade? Prioridade é aquilo que eu considero tanto como urgente, mas aquilo que eu executo como primeira coisa na minha vida. Prioridade é isso. É aquilo que ocupa um grau de importância na minha vida. Como eu começo meu dia? Se eu começo orando, eu estou entendendo a oração como prioridade. Mas se eu começo meu dia com a agitação da minha agenda, e não oro a Deus, não clamo a Deus, e não busco a presença de Deus, eu estou dizendo que a oração para mim, ela não é uma prioridade. Nós precisamos encarar a oração como sendo uma prioridade. Meu irmão, minha irmã, não comece o seu dia sem orar. Não comece o seu dia sem se apresentar com Deus. Acorde mais cedo, se organize, mas comece o seu dia orando. Não deixe para orar depois. Comece o seu dia orando, coloque a oração como prioridade na sua vida. A terceira verdade é que a oração ela envolve palavras, ela envolve gemidos, gritos de socorro. Numa versão aqui a gente pode dizer, a oração envolve também silêncio. O que é interessante é que às vezes na nossa oração, como Davi, nós vamos apresentar palavras. O que Davi está dizendo ali ao Senhor? Escuta, está ouvindo as minhas palavras. Ele está expondo palavras diante de Deus. Mas ele não expõe só palavras, ele expõe o quê? Gemido, grito de socorro. Irmãos, há situações que nós enfrentamos, que nós vamos saber o que colocar diante de Deus. Vai haver momentos que a gente saberá o que colocar, saberá o que apresentar a Deus. Mas também vai existir momentos que a gente não sabe nem o que dizer em oração. Se eu perguntasse aqui, quanto já passaram por experiências de não saber o que dizer em oração, eu acredito que mais a maioria levantaria a mão aqui. Porque há momentos que a gente não sabe, não tem palavras. A gente está tão tomado pela nuvem negra do problema que a gente não sabe o que dizer. Aí isso me faz lembrar daquilo que Paulo disse.
aos crentes de Roma, que o Espírito Santo de Deus, ele, com gemidos e destemíveis, ele coloca diante de Deus as nossas necessidades, porque nós não sabemos como pedir e como orar. Há momentos que o silêncio tomará conta da nossa oração, e há momentos que o gemido, que o choro vai ocupar o nosso momento de oração. Quantos aqui no ano passado, se é que não estão passando por momentos em que as suas orações têm sido regadas com lágrimas, com choros, que tem chorado diante de Deus e não consegue dizer palavras, porque você não consegue traduzir palavras, mas o grande alento que nós temos é que o Espírito Santo, ele traduz aquilo que nós não conseguimos falar para Deus, diante de Deus, expondo a nossa real necessidade, porque às vezes nem nós sabemos qual é a nossa real necessidade. Por isso, a oração vai envolver palavras, vai envolver gemidos, vai envolver gritos de socorro, no verso 1 ao 2. A outra verdade é que a oração é um conjunto de palavras organizadas, planejadas, isto é, a oração é racional. O verso 13 mostra isso. Ele diz: ouve a minha voz de manhã e te apresenta a minha oração e fica esperando. Davi não está orando aleatoriamente. A sua oração, o seu pedido é racional. Ele sabe escolher de Deus. Porque a oração, irmãos, não são palavras que nós jogamos ao vento, são palavras que nós apresentamos a Deus, e apresentamos de maneira racional, compreendemos quem somos e quem Deus é. A outra verdade que esse texto nos ensina é que a oração expressa intimidade com o Senhor. Olha o verso 1 e verso 2. Ele diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, acorde o meu gemido, escuta, Rei meu, Deus meu. Davi tem a consciência de que ele pertence a Deus. Ele tem a consciência da intimidade de Deus, de pertencimento. Não existe nada que traga tamanho alento, alegria e esperança ao nosso coração, é saber que nós pertencemos ao Senhor, e o Senhor é nosso. Isso é dignidade. Oração é dignidade. Oração é rasgar o nosso coração na certeza de que Deus, ele vai nos ouvir, vai nos entender e vai nos auxiliar. Então, diante do sofrimento, meu irmão, aprenda a clamar ao Senhor com confiança. Confie no Senhor. Apresente a sua causa ao Senhor. O sofrimento, ele é pedagógico. Segundo, porque nos ensina a termos um entendimento claro da situação que nós vivenciamos. Isso a gente vê do verso 4 ao verso de número 10. Deste salmo, irmãos, de lamento de Davi, após Davi clamar ao Senhor, Davi ele começa a fazer uma análise da situação que ele está vivendo. E isso é interessante. O que ele tem diante dele? O que ele tem para aquele dia? O que ele necessitará para aquele dia? Isso me faz lembrar daquela orientação de Jesus, quando ele nos ensina, ele nos adverte a não andarmos ansiosos com coisa alguma, e ele vai dizer que basta cada dia o seu mal. O que eu tenho para hoje? O que eu tenho para enfrentar hoje? Não é o que eu tenho para enfrentar amanhã, daqui a um mês ou daqui a um ano, mas o que eu tenho para enfrentar hoje. É analisar a situação do hoje, do agora. Qual é a minha realidade hoje? Qual é a minha realidade agora? O que eu tenho para enfrentar hoje? Quais são as lutas que estão diante de mim hoje? Então, Davi ele faz uma análise do hoje, do seu dia, do seu momento, e ele apresenta isso diante do Senhor. Ele começa a analisar a sua situação, e nessa análise que Davi faz da sua situação, ele reflete em 3 situações. A primeira situação está no verso 4 ou 6, o caráter de Deus e os nossos problemas. Olha o que diz o verso 4 e verso 5 e 6. Olha o que o texto diz: pois tu não és
Deus, que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Verso 5: por isso, quem pensa muito de si mesmo não terá lugar na sua presença. O Senhor odeia todos os que praticam maldade, o Senhor destrói todos os mentirosos. Sim, o Senhor detesta os assassinos e os enganadores. O que Davi está fazendo? Davi está expondo diante de Deus os seus adversários. Ele está tendo uma compreensão e um diagnóstico da situação que ele tem para enfrentar aqui. E um bom diagnóstico da situação é o que vai nos levar a um bom prognóstico, a um bom resultado. Davi está olhando para a sua situação. O que ele está contemplando na sua situação? Ele está expondo o problema dele. Ele sabe que ele tem ali inimigos, pessoas que se ajudaram com o seu filho para tirar o seu trono, o seu reinado, para tentar matá-lo. Ele é consciente dessas pessoas, ele expõe a falsidade dessas pessoas, a maldade dessas pessoas, mas ele faz isso de que forma? Ele faz isso olhando para o caráter de Deus. Porque não basta só, irmãos, a gente ter consciência da situação que a gente está vivendo. Porque olhar para o nosso problema e até ter um diagnóstico real do nosso problema, sem contemplar o caráter de Deus, é desesperante para nós. Porque quando nós olhamos as lutas que enfrentamos na perspectiva do caráter de Deus, a nossa forma de olhar para os problemas muda. Quando a gente olha para o caráter misericordioso de Deus, olha o que Davi está apresentando aqui. O Senhor não é o Deus que tem prazer na injustiça. Isto é, eu estou falando do Deus que é justo. Ele fará justiça por mim. O Senhor não tolera o mal, por menor que seja. Aí ele diz: por isso, quem pensa muito de si mesmo não terá um lugar na sua presença. O Senhor vê a todos que praticam a maldade. Deus é santo. O Senhor destrói os mentirosos, por quê? Porque nele há verdade e fidelidade. Então Davi está olhando a situação dele à luz da ótica de Deus. Quando Marta e Maria mandam um emissário até Jesus, e esse emissário chega para Jesus e diz: está enfermo aquele que tu amas. Marta Maria manda vir aqui te chamar para ir conosco, porque Lázaro, a pessoa que tu amas, ele está enfermo. A resposta de Jesus, aquela informação, aquela notícia foi: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele dela. Jesus sabia que Lázaro haveria de morrer. Jesus intencionalmente ficou no lugar onde estava, só chegou no local depois de 4 dias, e ele opera um milagre extraordinário. Mas o que Jesus ensina? Que nós devemos aprender a olhar a situação sob a ótica de Deus. A ótica de Deus. Qual é, ou sob qual perspectiva você tem travado a sua vida? Como você tem enfrentado as dificuldades do seu dia a dia? Você tem contemplado o caráter bondoso, misericordioso de Deus? Porque olhar a vida à luz do caráter de Deus torna os nossos problemas mais leves e nos motiva a continuar e a perseverar, a permanecer no caminho. Porque só Deus e a visão de Deus pode nos fortalecer nas dificuldades. Mas há uma outra análise que Davi reflete aqui, que é a nossa condição e os nossos problemas. A gente vê isso do 7 ao 8. Ele diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Ó Senhor, ajuda-me a andar nos seus justos caminhos. Tenho muitos inimigos que desejam me afastar do Senhor. Aplane o meu caminho e me mostre onde devo pisar. Davi expõe o seu problema. Ele está consciente de que ele tem um problema, ele toma consciência de que ele tem um problema, mas ele toma consciência do caráter de Deus. E agora o que Davi faz? Davi olha para si mesmo, Davi olha para dentro de si, Davi se reconhece também. Ele sabe quem é Deus, mas ele também sabe quem ele é. Então ele olha para a condição dele, à luz do problema que
Ele olha para Deus e para o seu problema, ele olha para si e olha para o seu problema. E como é que ele olha para o seu problema? Ele diz: quanto a mim, ó Senhor, por causa do seu imenso amor, poderia entrar na tua casa de esperança. Ele não podia mudar a situação, ele não podia reverter aquela causa, mas ele estava confiante de que o Deus, que é santo e justo, haveria de manifestar a sua justiça. Então o que ele diz? Ele diz: eu tenho esperança, eu aguardo a sua resposta, eu entrarei na tua casa e prestarei culto. É isso que Davi está dizendo: eu cultuarei ao Senhor com muita reverência, com temor no meu coração, eu vou me ajoelhar e adorá-lo no seu santo templo. Isso não será a minha destruição, porque eu sei quem tu és, e eu sei que minha vida está nas tuas mãos. Então, quanto a mim, diante do problema, o que eu posso esperar? Eu posso esperar o livramento que tem de ti. É isso, irmãos, que olhar o problema na perspectiva divina nos faz enxergar, nos faz ver as nossas limitações, mas ao mesmo tempo que vemos as nossas limitações, vemos um Deus tão poderoso que, apesar das nossas limitações, Ele age, ou para mudar a situação que vivemos, ou para mudar o nosso coração frente à situação que nós vivemos. Mas há uma outra reflexão que Davi faz aqui. Ele faz a reflexão dos tipos de problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Olha o verso 9 e verso 10. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Então, quais são os problemas que às vezes nós podemos encarar no dia a dia? Gente falsa ao nosso redor. Já teve a experiência de viver com gente falsa? De ter que lidar com gente falsa? Não existe nada mais terrível do que lidar com gente falsa. Há quem dá nome de falciane, seja lá o que for. Então ele coloca pessoas que são incapazes de falar a verdade. Em suas mentes só há lugar para a maldade. São pessoas maldosas, pessoas mal intencionadas, que fazem de tudo para prejudicar. Talvez no trabalho você sofra a perseguição de alguém que está tentando prejudicar. Talvez você tenha que lidar na família com pessoas que estão tentando lhe prejudicar. Talvez na vizinhança você tenha que lidar com pessoas que estão tentando lhe prejudicar. Lidar na cheira, passar a perna, fazendo de tudo para colocar o seu trabalho, o seu serviço. Então esse é o tipo de problema que nós enfrentamos. Ele diz: quando falam, é possível sentir o mau cheiro da morte. Olha que situação, gente maldosa, gente má, perversa, fazem elogios mentirosos para conseguir realizar os seus planos maus. Ó Deus, condene essa gente, apanhe os teus inimigos em suas próprias armadilhas, expulse-os da sua presença por causa dos seus pecados, porque eles se revoltam contra o Senhor. Que coisa interessante. Davi é um guerreiro, Davi poderia levar o confronto, Davi poderia enfrentar essas pessoas com espada, mas Davi prefere resolver o problema de que forma? Colocando diante de Deus: Senhor, resolva o Senhor, porque se eu tentar resolver isso, eu vou estragar tudo. Mas se o Senhor resolver, eu sei que o resultado final será para a sua glória. Então, está enfrentando perseguição do seu trabalho, com gente tentando lhe coitado, não para na frente, não vá para o confronto, não. Apresente essa pessoa diante de Deus, coloque ela diante de Deus, mas não diga: Deus humilhe, Senhor mate, Senhor. Não, apresente. Peça a misericórdia de Deus sobre a vida dessa pessoa, e você verá como Deus mudará a sua situação. Então, quando for orar, clame ao Senhor com confiança, busque entendimento claro da situação que você está vivenciando. Ore, contemple o caráter de Deus, olhe para a sua condição, veja os tipos de problemas que você tem que enfrentar cada dia e os apresente diante de Deus. E por último, o sofrimento é pedagógico, porque nos ensina a entoar com alegria cânticos e louvores a Deus. O sofrimento nos ensina a clamar. O sofrimento nos ensina a ter uma compreensão clara do que nós estamos vivendo, e o sofrimento nos ensina a entoar com alegria cânticos e louvores a Deus. Olha o verso 11 e verso 12. Por outro lado, dê eternas alegria a todos os que confiam no Senhor, e eles sempre cantem de alegria, porque o Senhor mesmo lhe dá proteção e segurança. Dê a sua alegria às pessoas que amam o seu nome, pois o Senhor abençoa o homem justo, e a sua bondade o cerca como um
escuro. Queridos, que coisa extraordinária, que coisa fantástica. Davi, após clamar, Davi, após tomar conhecimento da situação e escolha de Deus, Davi faz uma declaração extraordinária. Ele diz que aqueles que buscam se refugiar no Senhor cantam de alegria. O que eu tenho aprendido nesse ano de 2023? Que é possível se alegrar em meio ao sofrimento, em meio a todas as dificuldades que eu venho atravessando ao longo deste ano, desde o finalzinho do ano para cá, para este ano. Todas as lutas que eu preciso travar, às vezes luta para estar aqui de pé, pregando, ministrando a palavra para vocês, às vezes ofegante, às vezes com peso, cansaço no peito, às vezes a fala embargada. Todas essas lutas me fazem refletir na bondade, na graça, na misericórdia de Deus para com a minha vida. Isso me faz cantar com louvores ao Senhor. Porque, irmãos, eu vou chegar, se Deus me der vida e saúde, no final do ano, quando nós tivermos um culto de virada de ano, refletindo as bênçãos do Senhor durante todo o ano, eu tenho muita coisa a agradecer a Deus. E uma das coisas que eu tenho a agradecer a Deus é pela bendita enfermidade que eu estou enfrentando. Por que bendita enfermidade? Porque por meio dessa enfermidade Deus vai se revelar para mim de uma maneira que eu não poderia conhecer se não tivesse enfrentando as lutas que eu estou enfrentando. Então eu tenho motivos para agradecer, eu tenho motivos para louvar a Deus. Eu canto louvores ao Senhor por ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus sobre minha vida. Queridos, quem busca em Deus se refugiar deve alegrar-se nele e cantar sempre com alegria, louvores a Deus. Lembra o que Paulo fala em Filipenses 4:4? Alegra-se sempre no Senhor, outra vez nos digo, alegrai-se. Há um termo que eu acho mais próximo da ideia que Paulo transmite, é regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez nos digo, regozijai-vos, porque regozijo é uma alegria profunda, ela vem da alma. E quando Paulo diz que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor, Paulo está nos ensinando que a nossa alegria ela não é circunstancial, o sofrimento é circunstancial, o problema é circunstancial, as lutas que nós atravessamos têm um prazo de validade, ele não será eternamente na nossa vida, não será permanente na nossa vida. Haverá um momento que Deus dará fim a todo sofrimento, toda luta, ou nós vivemos a nossa vida ainda aqui nessa terra, ou nós experimentamos por meio do desligamento da nossa vida nessa terra e entrarmos no céu através da morte gloriosa do crente. Uma hora ou outra o sofrimento terá um ponto final, Deus dará um ponto final às lutas da gente. Então essa é uma das razões pelas quais nós devemos nos alegrar, porque embora os sofrimentos eles sejam duradouros na nossa vida, eles não são permanentes. E o que é permanente em nós? A alegria do Senhor, porque ela não é circunstancial. A alegria não se baseia numa fase que eu estou vivendo, mas na pessoa chamada Jesus Cristo. Se eu estou em Cristo, se eu vivo para Cristo, e nele eu busco a fonte de todo contentamento, há alegria sim no sofrimento. Eu posso cantar louvores com alegria, ainda que lágrimas possam ser derramadas nos meus olhos, porque ninguém, nenhuma situação pode roubar do crente a alegria que Jesus dá. Então quem busca em Deus se refugiar, canta de alegria. Em 1 Tessalonicenses 5,16, Paulo diz: regozijai-vos sempre, alegre-se sempre. Irmão, não murmure, não reclame, alegre-se. Olhe para a situação e alegre-se. O que é que ele diz no verso 18? Ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Olha que coisas extraordinárias Paulo fala aqui. Ele diz que em tudo nós devemos dar graças. Pastor, eu devo dar graças pelo sofrimento que eu estou enfrentando. Dê graças a Deus, porque por meio desse sofrimento você experimentará a bondade de Deus sobre sua vida. Pastor, eu devo dar graças a Deus pela enfermidade. Não agradeça a enfermidade, mas agradeça a oportunidade
graça de Deus. Dê graças a Deus. Está enfrentando lutas, diga: Senhor, graças a Deus. Está enfrentando problema no casamento, diga: Deus, graças a Deus, porque o Senhor me sustenta. Está enfrentando lutas na vida financeira, diga: Senhor, graças a Deus, porque o sustento deu pelo Senhor. Está enfrentando lutas na vida emocional, diga: Senhor, graças a Deus, porque o Senhor, Ele protege as minhas emoções. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que guarda com tua paz o meu coração. Dê graças a Deus, renda graças ao Senhor. Que busque Deus, que refugiar, se alegra e canta, porque em Deus encontra proteção. O salmista, no Salmo 46, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. Davi está dizendo que Deus é o seu escudo, ele encontra proteção em Deus. É do Senhor que eu escondo, é diante do Senhor, é para o Senhor que eu corro e é nele que eu me fio, porque eu sei que ele é meu escudo, eu sei que ele que protege as minhas emoções, eu sei que ele, quando às vezes eu amanheço o dia percebendo que eu não estou bem como eu gostaria de estar, é a graça dele que me sustenta. Eu consigo terminar o dia agradecendo a ele por toda a bênção que ele disponibilizou em meu favor. Então, quem busca em Deus se refugiará, também canta alegremente louvores a seu nome, porque Deus abençoa o justo. É isso que nós vemos no verso 12. Ele diz: pois o Senhor abençoa o homem justo, e a sua bondade cerca como um escudo. É a bondade de Deus que cerca o seu povo como um escudo. Efésios 1:3, Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo nos tem abençoado com todas as nossas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que eu devo cantar louvores a Deus, mesmo com as lutas e sofrimentos? Porque as lutas e sofrimentos me fazem lembrar que eu não pertenço a ti. As lutas e sofrimentos, irmãos, servem para lembrar a sua igreja que ela é peregrina neste mundo, que a sua morada permanente não é neste mundo. Então o sofrimento serve para nos lembrar esta verdade, de que nós estamos caminhando para o céu, estamos caminhando para a glória eterna do Senhor. O sofrimento e luta me faz lembrar o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e ele morreu por você. Deus não poupou para que eu tivesse a vida e você também tivesse a vida. Por meio do sacrifício de Jesus, nós somos sustentados diante dos sofrimentos e lutas, porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende, ele venceu. Então olhe para a cruz de Jesus e veja na cruz de Jesus o estandarte da igreja, a bandeira da igreja, a vitória da igreja. Nenhuma luta é permanente. Eu quero concluir destacando que, ao refletir sobre a forma de Davi orar ao Senhor, nós devemos nos lembrar que o sofrimento é pedagógico. Deus tem sempre a intenção de nos ensinar nos nossos sofrimentos. Então pergunte para o Senhor: o que queres me ensinar? O que queres me ensinar? O sofrimento é a maneira pedagógica de Deus forjar o caráter do crente na nossa vida. Então, está enfrentando lutas, crê que Deus irá se revelar a você por meio dessa luta. Ele tem missões preciosas que você jamais aprenderia se ele não permitisse que você atravessasse o mar. Então, no sofrimento, clame ao Senhor com confiança. No sofrimento, busque o entendimento claro da sua situação. No sofrimento, entoe com alegria cânticos e louvores ao Senhor. Que Deus aplique a porção bendita da sua palavra em nossos corações. Vamos cantar?